Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao módulo 6, onde a gente vai abordar muita coisa sobre Git e GitHub, tá? Essas duas palavras tão famosas que são utilizadas aí no dia a dia dos programadores, né, e nas grandes empresas. Então a gente vai entender um pouquinho melhor o que que é Git, o que que é GitHub, como que eles são utilizados no dia a dia, né? Então a gente vai ver tudo isso nesse módulo, tá pessoal? Eu sei que vocês já aprenderam bastante coisa legal aí, construíram um projeto incrível. Eu tenho visto nas redes sociais aí vocês postando. Pô, muito legal, pessoal. E agora a gente vai ver, né, como a gente pode elevar o nosso projeto para um outro nível, no sentido de conseguir versionar e conseguir evoluir o nosso projeto de uma forma eficiente. Bom, então vamos lá para a aula de hoje, onde a gente vai falar sobre uma introdução ao Git, mas antes eu falei para vocês que é extremamente importante, né, a gente entender o que que é versionamento de código, né, pessoal? Então, se a gente pegar aqui, o que que é um controle de versão ali e por que que ele é importante no nosso dia a dia? Bom, tudo bem se você ainda já não teve nenhuma experiência, né, com algum controlador de versão, porque o objetivo desse módulo é justamente a gente realmente aprender, né, como trabalhar de forma eficiente com isso. Mas, basicamente, quando eu estou versionando um documento, né, eu estou replicando o nosso projeto ali para fazer alguma alteração. E caso eu queira ter a versão anterior, né, eu consigo acessar ali o nosso projeto antigo, né? E como que isso é feito assim, né, no dia a dia para quem não trabalha com um versionador, né, um sistema que nos auxilie nessa demanda? Bom, normalmente, né, o pessoal acaba duplicando a pasta, então vamos ter lá o nosso projeto, né, projeto V1, V2, V3, versão final, versão agora vai, né? Então acaba acontecendo muito isso quando a gente não tem uma experiência, né, com um controlador de versão. Bom, e trazendo para o contexto do nosso projeto incrível lá que a gente viu no aulão do Gabriel, né? O que seria um controle de versão ali de uma forma manual, digamos assim, né? Então lembra lá que a gente fez o nosso projeto do portfólio, nossa V1 lá que estava com o nome do Gabriel, e aí a gente utilizou ele como base ou construiu o nosso próprio, enfim, mas a gente pode ter versionado ele. Vamos supor que eu queira manter lá o código inicial, né, que foi feito pelo Gabriel, né? E aí eu vou alterar a animação inicial, vou alterar o nome, né? E todas essas alterações eu quero fazer, mas não quero perder o código que o Gabriel fez lá no início. Então o que a gente acaba fazendo? A gente vai lá, cria lá o nosso projeto V2, faz as alterações que a gente quer, né? E aí eu tenho dois diretórios com o projeto, né, modificado. Então eu consigo ter o código inicial lá que o Gabriel tinha feito e assim por diante, pessoal. A gente acaba criando várias vezes, né, duplicando as pastas, né, ou criando subpastas ali para criar esse versionamento do nosso projeto. Mas será que essa é a forma mais eficiente? Será que não existe uma forma melhor para a gente trabalhar isso? Com certeza existe, pessoal. E a gente vai entender o porquê essa forma, não só por não ser eficiente, mas o porquê que ela gera alguns problemas para a gente. Bom, o primeiro deles imagina só, pessoal, apaguei um arquivo importante sem querer, né? Mandei lá para a lixeira, limpei a lixeira e perdi o arquivo. Bom, e agora, né? A gente vai chorar? O que a gente pode fazer, né, para recuperar esse arquivo? Bom, para isso também existe o nosso controle de versão, para que a gente realmente não perca isso e consiga voltar, né, recuperar esse arquivo de uma forma eficiente. Um outro ponto importante, pessoal, é trabalhar em time, né? Imagina só, o Rafael e o Gabriel trabalhando no mesmo projeto. Então a gente pegou aquele código inicial e aí o Rafael começou a modificar, né? E o Gabriel também. E aí a gente gerou ali, né, do nosso projeto do portfólio 1, aqui a gente gerou o portfólio 2 do Rafael e o portfólio 2 do Gabriel. Como que eu faço para juntar ali as alterações, né, que o Rafael fez e que o Gabriel fez? Então, acaba sendo complicado quando a gente tem muitos arquivos, né? Talvez nesse projeto menor a gente conseguiria até fazer com um certo trabalho, mas existe sim uma forma eficiente de fazer isso, e é isso que a gente vai ver durante
o módulo todo ali de Git e GitHub, né? Então, pessoal, para isso que existe, né, o sistema para controlar, né, as versões de um documento, né? Então, nada mais é do que o Git, pessoal, ele é um sistema de controle de versão. Então, ele vai ajudar a gente no dia a dia ali a versionar, criar versões, né, do nosso projeto ali, né, de forma que a gente consiga voltar, né, à versão anterior e trabalhar em paralelo também ali num time de desenvolvedores, né, de uma forma bem eficiente. Então, é isso que a gente vai ver. E quando a gente fala de controle de versão, né, sistemas de controle de versão, a gente tem alguns sistemas no mercado, né, como o Git, o Subversion, o Mercurial. Mas, pessoal, o mais famoso, tá, o mais utilizado, eu diria que em quase 90% dos casos é o Git, tá, pessoal? Então, por isso que durante esse curso a gente vai focar no Git e ele é uma ferramenta essencial para qualquer programador, tá, pessoal? É imprescindível que nós, como futuros desenvolvedores ali, temos que conhecer o Git, temos que saber trabalhar com o Git, pelo menos o básico ali, para a gente conseguir trabalhar com o time, né, de forma eficiente no dia a dia. Bom, e trazendo um contexto aqui de exemplo, né, vamos entender um pouquinho melhor como o Git especificamente trabalha, né? Então, lembra lá do nosso projeto de portfólio, onde a gente tinha nosso HTML, tinha o nosso CSS, tinha uma imagem de fundo ali, por exemplo, né? E aí a gente tinha nossa versão inicial ali que estava com o nome do Gabriel. E aí, pessoal, o Git basicamente ele trabalha como uma espécie de linha do tempo, tá? Então, a gente consegue gerar novas versões e ele vai acabar versionando cada documento, tá? Mas ele sempre acaba criando uma nova versão com todos os arquivos, tá, pessoal? Então, como que isso funciona, né? Vamos supor que eu alterei o nosso index.html, tá? Na nossa versão 2, então, eu vou ter o index.html aqui, né? Como uma V2. E eu não alterei o style CSS, não alterei o background. O que acontece? O Git ele vai criar uma referência, tá? Então, ele vai marcar que, olha, o style.css ele existe na versão 2, mas ele é igual, né, ao da versão 1. Então, ele cria essa linha do tempo para a gente. Então, ele sempre, na versão, ele vai ter todos os arquivos e a gente tem a referência, né, do arquivo anterior ali, caso ele não tenha modificado, tá, pessoal? E aí, a gente acaba tendo aqui um exemplo na versão 3, onde eu alterei o style. E aí, o que acontece? Então, o nosso style foi para uma versão 2 e o nosso index também teve uma alteração, foi para a versão 3. E o background aqui foi um exemplo que permaneceu inalterado, né, durante as 3 versões que a gente tem nesse exemplo aqui. E o que isso infere aqui, pessoal? A gente tem uma linha do tempo, né, de versões, no caso do Git, e a gente consegue voltar, né, nessa timeline. Então, por exemplo, eu estou na versão 3, quero voltar lá para a versão 1. Então, a gente vai ver que a gente consegue fazer isso trabalhando com o Git, tá, pessoal? Então, ele basicamente, em cada versão, a gente pode entender que ele, um termo bastante utilizado ele cria um snapshot, tá? Como se fosse ali realmente uma marca ali que ele vai falar, olha, a versão 1, os arquivos estavam nessa estrutura, né? A versão 2 nessa outra estrutura. E aí a gente consegue, né, trabalhar de uma forma mais eficiente. Mas fiquem tranquilos que a gente vai ver isso na prática e vai ficar muito mais claro para vocês. O importante, pessoal, para a gente entender nessa aula de introdução é o que é o controle de versão e o que ele ajuda a gente, né? Bom, como a gente viu, para a gente consiga trabalhar de uma forma mais eficiente com o versionamento de arquivos, ao invés de ter que ficar duplicando pastas, né, do nosso projeto, a gente utiliza o controlador de versão, que é um sistema como o Git, né? E aí ele é responsável por versionar nossos documentos ali do nosso projeto.
E aí também ele vai facilitar, né, o trabalho através ali de uma timeline que a gente fala, que é uma linha do tempo de versões, né? Então a gente vai ver que a gente consegue voltar versões, consegue basicamente criar um checkpoint ali, ó, isso aqui é uma nova versão do meu projeto, né? Então, onde os arquivos estão nesse estado, tá, pessoal? Então, a gente pode entender ali como um snapshot ou um estado dos nossos arquivos, né, naquela versão. Então, esse é um ponto importante. E o Git, né, trabalha com essas alterações dos arquivos em estados. Então, acho que esse é um ponto bem importante, tá? Quando a gente está falando de sistemas de versão, a gente viu lá que tem o SVN, tem o Mercurial, tá? Mas o Git é o mais utilizado e é o que a gente vai aprender, né, para a gente trabalhar no dia a dia de forma eficiente. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula, a gente vai ver aí como a gente faz para configurar o Git aí no nosso ambiente, para já começar a pôr a mão na massa e realmente entender aí de uma forma eficiente como trabalhar com o Git. É isso aí, vejo vocês na próxima aula e bora para cima, pessoal. Valeu!